Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Segunda-feira vocês já sabem, né, rapaziada? Dia de Hunter Responde, dia de responder as perguntas da galera, as perguntas que vocês enviam aqui pro canal pra gente poder responder e esclarecer. Então vamos começar a semana esclarecendo as dúvidas de todo mundo. Lembrando que se você quiser mandar a sua pergunta aqui para o canal, basta utilizar a hashtag Hunter Responde, seguida da sua pergunta aqui nos comentários no YouTube, ou pode ser também lá na aba do Hunter Responde no nosso Discord. E por falar em Discord, o link para ele está aqui na descrição desse vídeo. Vem fazer parte da Associação de Caçadores, estamos com a meta de chegar aos 300 membros lá no nosso servidor. E para a gente poder chegar nessa meta, você tem que ir lá, você tem que fazer parte do nosso servidor, então o link está aqui embaixo. Vem fazer parte da Associação de Caçadores. Então vem comigo e vamos ver o que a gente tem para hoje no Hunter Responde. A primeira pergunta foi enviada pelo Galer. Você acha que as 5 calamidades do continente negro vão ser usuárias de NEM? E para você, a Nanika é uma calamidade vinda de lá? Bom, eu não acho que as calamidades irão ter essa capacidade de controlar a sua aura, no caso, utilizar NEM. Mas é claro que isso aqui é muito complicado de afirmar, né? Então a gente está falando de hipóteses, eu só acho também. Mas por que eu penso dessa forma? Bom, a primeira coisa, o Netero, quando foi ao continente negro, ele afirmou que buscava um oponente para ele poder se testar, né? A gente sabe como o Netero agia, como ele pensava. E chegando lá, o que ele encontrou no continente negro foi a natureza crua e selvagem e muito hostil. Isso me deixou bastante animado porque me fez concluir o seguinte: eu falei, cara, eu acho que as calamidades, né, a maioria das criaturas no continente negro são só a natureza mesmo. Não vai ter nem aura, nem nada do tipo. São os bichos brabos pra caramba por natureza. Cara, eu acho isso sensacional. Então, mesmo que os usuários de NEM utilizem a sua aura contra essa fauna ou flora, mesmo assim ainda vai ser muito complicado de conseguir derrotá-los e se livrar, né? Fugir e tudo mais. E aí o segundo ponto é que ao olhar as calamidades, eu vejo como feras e animais selvagens. E aí são coisas bizarras e não criaturas mágicas como um Kiriko, por exemplo, ou até mesmo as formigas quimera, que também, né, a rainha das formigas quimera veio do continente negro. E o terceiro ponto é que para poder aprender NEM, é necessário ter algum nível de cognição. Pensando nas 5 calamidades como criaturas totalmente selvagens, elas não irão possuir esse nível de cognição, logo elas não poderão controlar a sua aura, né? Quanto a Nanika, eu sou o cara que não sou muito a favor de teorias. Eu já falei com algumas pessoas aqui no canal, até com a rapaziada lá no Discord também. Eu não gosto muito de teorias, galera. Eu acho que às vezes a teoria leva para uns lados muito complicados e tem muita gente que acredita que é verdade e acaba que deixa muitas pessoas cegas e achando que é uma coisa que é verdade quando é só tipo, cara, é hipotético, sabe? E tem muitas falhas, é complicado. Eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso se vocês quiserem saber. Mas essa teoria da Nanika, ela é bem... assim, tem alguns pontos bem legais, bem fechados. Eu me diverti com ela. Eu sei que, sei lá, eu acho que não, né? Mas eu me diverti com essa teoria sim. Mas pra falar a verdade, eu acho que não, mas se eu vier a fazer um vídeo mais no futuro sobre isso, eu explico melhor do porquê que eu acho que não, porque eu acho que vai ser muito grande. Próxima pergunta foi enviada pelo Sr. V. Existe uma teoria que a rainha quimera gera um rei e uma nova rainha como o Kaito renasceu no corpo do irmão ou da irmã do Meruem. Como eu não sei o gênero dele, eu preferi colocar os dois. Dessa forma, ele ou ela, no caso, poderia ser chamado de rainha, ou ele ou ela poderia ser chamado de rainha das formigas quimera? E se sim, ele poderia gerar uma nova colônia com novas formigas? É o seguinte, mano, todas as formigas quimera são irmãos. Isso aí a gente tem que ter de comum acordo que é um fato. Por que é um fato? Porque todas nasceram da rainha das formigas quimera. Isso aí a gente não tem que discutir. Então, tem uma única mãe, todos são irmãos. O Meruem e o Kaito, renascido, seriam os filhos caçulas da rainha. Foram os que nasceram por último. Mas, como eu falei, todos são irmãos. E claro,
com ordem de importância diferenciado. Alguns são meras formigas normais, soldados, vamos colocar assim. Outra formiga tem um nível de capitão. E aí a gente tem também as formigas que compõem a guarda real e tem o rei, né? E aí você percebeu que eu usei o gênero masculino. É isso mesmo, galera, é masculino mesmo. Ah, mas há formigas com aparência feminina. Sim, há formigas com aparência feminina. E sabe qual é a moral? Estética, galera, e também inclusão, porque vamos ser sinceros, se todas as formigas tivessem aparência masculina, ia ser horroroso, essa que é a verdade. Mas elas são sim masculinas e algumas têm a aparência feminina. Como eu falei, estética e inclusão. Dito isso, nenhuma formiga quimera, além da rainha, tem a capacidade de reprodução. Porque se as demais formigas quimera tivessem essa capacidade, bastariam elas se alimentarem e colocar os seus ovos e gerarem novos indivíduos. Até mesmo porque a gente sabe que o estilo de reprodução das formigas quimera é pela fagogênese, a alimentação. Ou seja, basta se alimentar e reproduzir. Outra coisa muito importante é que a morte da rainha das formigas quimera teve pelo menos dois motivos interessantes. O primeiro é que a rainha das formigas quimera morrendo, não tem como mais nascer novas formigas. Dessa maneira, perpetuar a espécie, continuar perpetuando. Por exemplo, o Meruem morreu, mas se ainda houvesse a rainha das formigas quimera, ela iria gerar um novo rei. E assim ia continuar. Essa que é a verdade. E a outra é que a morte da rainha das formigas quimera foi um acidente, né? O Meruem ali nasceu arrebentando tudo e não era para acontecer daquela forma. Pelo menos não era isso que a rainha esperava. Ela esperava que ela iria continuar sendo a rainha e o Meruem ia ser o rei. Tanto que a divisão sobre as demais formigas quimera era a seguinte: o Meruem iria ficar com a guarda real para ele e a rainha iria ficar com as demais formigas para ela. Então o Kaito não poderia ser chamado de rainha das formigas quimera e nem ser considerado como tal, para falar a verdade. E muito menos formar uma colônia e continuar reproduzindo, já que ele é estéril e não possui a capacidade da fagogênese. Próxima pergunta foi enviada pelo Me Dê Um Oi. Oi, piadinha horrorosa. Sabemos que as condições deixam os Hatsus mais restritos e mais poderosos. Mas se, por exemplo, durante uma batalha alguém criar uma condição de que meu Hatsu não matará ninguém. Ok, o Hatsu ficará mais forte durante a luta, mas eu poderia retirar essa condição depois? Bom, o que eu vejo é que muitas pessoas tratam as condições e juramentos de maneira leviana. É claro que quando a gente está brincando com isso, por exemplo, vou fazer aqui uma habilidade na brincadeira e tal, sei lá, talvez para um RPG, né? Um mundo imaginário, dá pra ir de muitas maneiras. E aí acaba que tipo assim, se eu segurar isso aqui com a mão não sei o que, é uma condição, se eu fizer aquilo ali é uma condição. Cara, sim, dá pra utilizar essas coisas, mas são coisas bem fracas e bem levianas, entendeu? Não são coisas que às vezes dão muito poder. Mas vamos para o que você está perguntando. Quando você coloca uma condição na sua habilidade NEM, isso aqui tem que ser encarado de uma maneira muito séria e muito fixa e sabe, tipo assim, é sério mesmo o negócio. É claro que uma brecha, um espacinho pode acontecer na sua habilidade, como aconteceu com o Kurapika, mas geralmente, quando você faz uma condição, você não faz tipo assim, vou fazer uma condição, vou deixar uma brecha ali, não. Isso aí é uma coisa que acontece, é essa ideia que o anime quer passar. Então, se você cria essa condição que você mencionou na sua pergunta, você teria que segui-la cegamente. E uma vez que você fez uma condição para sua habilidade, não é mais possível retirá-la. Você pode simplesmente não utilizar essa habilidade e focar em criar uma outra, mas isso não será possível, porque você está fazendo um contrato. Tá entendendo? Você tá fazendo um contrato de NEM, uma condição que você tem que seguir. Isso é algo que faz funcionar, a engrenagem da tua habilidade vai rodar em cima disso. Então não tem como, eu agora não vou mais usar, agora eu vou parar, mas vou continuar utilizando a minha habilidade. Isso não dá pra fazer. Porém, e sempre tem um porém, você pode fazer uma coisa para poder burlar a regra, a condição que você fez. E aí a gente tem como grande exemplo o Chrollo. O Chrollo fez exatamente isso que eu tô falando aqui. E quais são as condições do Skill Hunter do Chrollo? Falando aqui algumas que importam. Ele precisa manter o livro sempre aberto enquanto ele tá com a habilidade em execução. E esse livro fica na mão direita, que não é a mão dominante dele, né? Que o Chrollo é canhoto, ele segura com a mão direita e
comanda, faz as coisas com a mão esquerda, que é a sua mão dominante. Então, se ele fechar o livro, automaticamente a habilidade dele é cancelada. Isso é uma condição de usabilidade, ele precisa manter a todo momento enquanto está utilizando a habilidade. E isso é um pé no saco, isso atrapalha pra caramba. A gente sabe, a gente já viu. Sem contar que ele só pode utilizar uma habilidade por vez das dezenas de habilidades que ele contém lá armazenado. E para poder mudar isso, não mudar, né, mas contornar esta limitação e condição que ele criou uma nova habilidade, o Double Face. Agora basta ele colocar o marcador na página da habilidade que ele quer utilizar e fechar o livro e ele pode usar a habilidade. Se ele quiser utilizar duas habilidades, ele precisa deixar o marcador em uma página da habilidade que ele vai usar, e se ele for usar uma outra, basta manter o livro aberto na mão dele. Ou seja, ele utiliza duas habilidades ao mesmo tempo. Só que se ele não utilizar o Double Face, ele vai ter que seguir as regras que ele criou para a habilidade dele. Ele não tem como fugir, mas tem como contornar, achar ali de repente um espacinho e fazer uma melhoria na sua habilidade que vai trazer boas condições para você poder utilizar ela durante um combate. A próxima pergunta foi enviada pelo Zekron. Uma dúvida: se eu criasse um Hatsu no estilo da Sala do Tempo de Dragon Ball Z, onde eu materializo um espaço para treinamento, onde o tempo passa diferente do mundo real, com as devidas restrições e tal, seria possível apenas com o NEM de materialização ou teria que ser com o NEM de especialização também? Então, mano, com o NEM de materialização você poderia conjurar sim um local e colocar as diretrizes e todo o funcionamento desse local. Agora, um local igual a Sala do Tempo de Dragon Ball Z, cara, eu acredito que deveria ter especialização. Eu fico ainda um pouquinho em dúvida, porque o poder da materialização é bizarro. Recentemente eu tenho dado assim uma estudada um pouco sobre materialização. Cara, a materialização pode fazer muitas coisas sinistras sem a necessidade de outros grupos de aura em conjunto. Só que essa é uma questão temporal, né, cara? Lá dentro da sala vai passar o tempo diferente, tem toda uma funcionalidade de passar o tempo de uma maneira diferente. Cara, eu acredito que deveria utilizar especialização, porque na Sala do Tempo, né, um dia é equivalente a um ano e, cara, isso é muito bizarro. Pra falar a verdade, adequar isso aqui pro mundo de Hunter x Hunter seria uma coisa muito difícil também, assim, muito bizarra, porque seria muito overpower. Só vocês pararem pra pensar que Kurapika, Gon e Killua evoluíram muito em 6 meses, treinando e passando diversos perrengues. Então assim, imagina entrar numa Sala do Tempo, numa habilidade que proporcione isso e passar um dia equivalente a um ano. Cara, é muito complicado mesmo. Agora, se fizesse algo do tipo, um dia na Sala do Tempo seria equivalente a um mês de treino, acho que começa a ficar mais dentro da realidade de Hunter x Hunter, seria interessante. Por exemplo, o Gon, quando lutou contra o Knuckles, seria uma parada interessante pra eles. Eles estavam ali meio que dominando o Ken e tudo mais, tal. Seria interessante e ficaria até dentro, não seria uma coisa tão roubada assim, né? Agora, um ano, nossa, é muita diferença, é complicado, mas seria interessante. Agora, se você quiser fazer somente um local de treino, com materialização, daria pra fazer isso daí. Próxima pergunta foi enviada pelo Dito. Você acha que o Jin não tem Hatsu? E na verdade ele só é extremamente proeficiente no NEM? Recentemente pensei nessa possibilidade, que talvez o Jin não tenha Hatsu, por isso prefere utilizar os aspectos básicos da aura e copiar os Hatsus alheios. Eu não acho que falte vontade para ele, talvez só criatividade ou tempo. Eu sinceramente não vejo essa possibilidade e eu acho muito difícil o Jin não ter um Hatsu, porque todo mundo que aprende o NEM ali superficialmente já fica com essa vontade de poder criar a sua própria habilidade. Então o Jin não ter um Hatsu é muito contraintuitivo. Eu sei que a sua ideia foi justamente pensar desta maneira, mas eu realmente não consigo ver. E se isso acontecesse, pra mim seria um banho de água fria, seria muito broxante, cara. Seria bem ruim, assim. Eu espero muito que o Jin tenha pelo menos umas 3 habilidades legais, ou se for ter uma, que seja muito legal. A próxima pergunta foi enviada pelo Gui Boss. O quão poderosa é a habilidade Stunt Lover? A personagem Vese, na minha opinião, morreu cedo e a habilidade dela é muito interessante. Poderia me dizer se a habilidade de controle por beijo dela faria efeito no Meruem? Sim, com certeza faria total efeito. Pra falar a verdade, qualquer habilidade de manipulação faria efeito no Meruem. E é essa que é a beleza do NEM de manipulação, né, galera? Eu vejo que tem muitas pessoas que não gostam. Eu era uma pessoa que não gostava do NEM de manipulação quando eu era mais jovem.
E hoje eu curto pra caramba. Porque o Nen de manipulação, ele é dessa forma. Não importa o quanto forte é o personagem, não importa o que tiver. Uma vez que tenha sido atendido as condições para se manipular, você conseguiu colocar o seu Nen, já era, cara. Pode ser quem for. Então, por exemplo, se a Vezzy beijasse o Meruem, cara, F, ela iria controlar ele. Se o Xel'Narik conseguisse colocar uma antena no Meruem, F também. Ilume com as suas agulhas, cara, não tem como. O Nen de manipulação é assim, cara, condições atendidas, não tem escapatória. É roubado pra caramba. Só que aí a questão é, galera, conseguir atender a condição. A Vezzy iria conseguir beijar o Meruem? O Xel'Narik conseguiria colocar uma antena nele? Sejamos realistas, isso nunca iria acontecer. E galera, esse foi o Hunter Responde de hoje. Eu espero de coração que eu tenha esclarecido aí as dúvidas, que tenha ajudado a entender um pouquinho desse mundo incrível de Hunter x Hunter. E é claro, se você puder deixar um like aqui, poxa, ajuda demais o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal aqui, porque a gente tem 3 vídeos por semana que são totalmente focados em Hunter x Hunter. Então é isso, galera. Agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo te encontrar aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu!